Sejam bem-vindos à Casa Rosa. Nesse vídeo a gente vai trocar uma fechadura. Essa fechadura aqui que deu defeito. E ela estragou de vez num dia em que eu estava dentro do banheiro tomando banho. Que ela entrou para fazer um xixi, trancou por causa das meninas. E aí, na hora de sair, não abriu. Já era 1h pouca da manhã, a gente gritou Karen, mas Karen não acordou. E aí eu tive que arrombei por dentro. Consegui quebrar a lingueta dela, forcei a chave com uma barra de ferro que tinha lá dentro do banheiro, aquelas de pendurar a toalha. Aí eu consegui quebrar ela e ela abriu. Então foi sorte nossa. Senão a gente ia ficar preso lá dentro mais um tempinho, até Karen acordar. Nesse vídeo eu vou mostrar como que eu comprei uma fechadura que encaixasse mais ou menos, né? Não é 100%, mas que ela tivesse mais ou menos as mesmas medidas e eu não necessitasse fazer uma furação nova, né? Talvez eu precise fazer só algum ajuste ali. Mas antes de mais nada, se você gostar do vídeo, deixa aquele like aí pra gente e se desejar também se inscreva no canal. É isso aí. Vamos lá. O vídeo vai ficar um pouco longo porque eu vou mostrar todo o processo que eu fiz para conseguir comprar uma fechadura quase do mesmo tamanho. Vou colocar uma bolinha de papel aqui nessa língua, né? Essa lingueta que fecha aqui. Que eu vou colar esse papel aqui, ó, e a lingueta ia me atrapalhar. Esse papel é para tirar um esboço da fechadura, né? Dos furos ali que tem, para que a gente consiga medir. Com um giz de cera, ou pode ser um lápis convencional também, o que você tiver em mãos. Você vai fazer ali, vai riscar e vai tirar a marcação dali, ó, do parafuso e dos dois furos ali. Aqui na frente, você vai ter que pegar toda essa área aqui, inclusive que dê para pegar o tamanho dessa parte de metal. Pronto, isso já é o suficiente. Vamos para a mesa agora para medir com a fechadura. Eu tenho que tentar alinhar os dois furos aqui o máximo que eu conseguir, para poder fazer os riscos e tirar a medida dessa fechadura. Nessa primeira tentativa eu posicionei mal, ó. Ficou um pouquinho fora do centro do furo. Vou posicionar de novo. Posicionei novamente. Ó, aqui é o centro. Mais ou menos, não precisa ser exato. Agora vamos proceder com as medidas. Eu estou usando um paquímetro aqui, mas você pode usar uma régua. Tá? É só você prestar atenção nos detalhes. E as posições que você precisa medir. Primeiro, eu preciso ter a largura da caixa aqui, total. Porque se eu comprar uma maior, eu vou precisar de um formão para cavar lá no fundo lá e aumentar o tamanho do furo que a gente tem lá. Então não posso comprar uma maior. Também preciso me atentar na altura, pelo mesmo motivo. Porque se eu comprar maior, eu também vou precisar de um formão. Eu até tenho um formão aqui, não sei onde está, né? Mas eu tenho.
O que eu não quero é fazer trabalho desnecessário. Eu preciso medir a altura aqui. Porém, depois que eu tirei as medidas e fui para a internet, eu vi que eu poderia ter medido o centro. Ficaria mais perfeita a minha medição, tá? Então você pode medir do centro do furo até a parte de cima. Você vai ver nas imagens seguintes aí. Essa medida está errada. E aí eu vou prosseguir com as outras medidas. Essa medida errada que eu tirei, eu não vou utilizar ela, tá? Eu vi aqui, ó, que é mais ou menos na mesma reta. A parte de cima do furo é mais ou menos na mesma direção da parte de baixo, da onde sai a lingueta aqui, ó. Então eu vou traçar uma linha. Então posso desconsiderar aquela medida de cima lá que eu medi errado. É isso aí, são essas as medidas que a gente precisa. Basicamente é isso. Vamos agora para o computador. E no computador a gente vai pesquisar por uma fechadura. Eu vou comprar no Mercado Livre porque eu tenho uma certa urgência. E eu não estou afim de ficar procurando de loja em loja aqui na minha cidade para encontrar. Eu não posso comprar essas fechaduras com esse tipo de acabamento. Porque lá eu tenho um furo na porta lá e eu quero já algo que tape todos aqueles defeitos que estão lá. Eu poderia comprar uma dessa e emassar a porta e quando eu fosse pintar a porta, sem problema nenhum, né? A gente emassa, tapa os furos, mas agora eu quero uma do jeito que tava lá, né? Com um espelho maior. Vamos ver essa daqui. Essa não tem medidas, não vai me servir. Também não tem medidas. Essa tem as medidas. Porém, eu estou vendo que elas são um pouquinho diferentes, não são tão próximas àquilo que eu desejo, né? Aquelas medidas que eu tirei lá. Então vamos ver se a gente consegue encontrar alguma outra. Vamos ver essa daqui. Essa daqui tem as medidas bem próximas do que eu preciso, tá? Pelo que eu estou vendo aqui, as medidas, as que estão diferentes estão um pouquinho menor, então menor é melhor do que maior, dependendo da situação, né? Porque se a caixa da fechadura tá menor, eu consigo encaixar ela ali. Talvez só mudar um pouquinho a posição do furo, alguma coisa desse tipo. Mas se ela tiver maior, como eu disse, eu vou precisar de um formão, vou precisar já ir lá aprofundar um pouco mais o furo da fechadura, e não é o que eu quero. Eu quero algo mais fácil. Que na verdade eu queria prateada.
Excelente, ó, essa daqui é do mesmo fabricante da outra, provavelmente as mesmas medidas, só vamos conferir. Sim, ó, mesmas medidas. Tranquilo, essa é a fechadura mesmo que eu vou ficar com ela. Ela tem um espelho de inox, a maçaneta é de alumínio. Isso vai aumentar a durabilidade. Então vou ficar com essa daqui mesmo. Agora vamos à aplicação. Eu já fiz um cortezinho ali na parte de baixo, só que eu vou ter que cortar um pouquinho mais. Aqui, ó, eu tirei uns 2 ou 3 milímetros e vou tirar mais um pouquinho, para ela descer um pouco mais. Aqui a madeira está bem velha, então está saindo fácil. Consegui tirar com estilete mesmo uma chave de fenda. Mas pode ser que no seu caso aí precise de um formão. Formão é uma ferramenta barata, você vai conseguir comprar barato também numa casa de material de construção, um formão simples, né? O furo não ficou exatamente no centro, mas eu acho que já está legal. Vou fazer o teste. Vamos ver se vai rodar legal, tá rodando. Eu vou montar ela sem parafusar, para que fique mais fácil de eu ir fazendo os ajustes, tá? Se precisar mudar um pouquinho a posição, porque se eu parafusar, pode ser que depois ela não fique numa posição tão boa. Então eu já vou montar e na hora de parafusar ela já vai estar montadinha. Vamos ativar o modo ogro agora. Em vez de bater com a ferramenta adequada, vai batendo com a chave de fenda, né? Tá errado. Não faz isso não, que você pode acabar arranhando sua fechadura. O parafuso, ele tá com uma certa dificuldade de entrar, porque os furos antigos não estão tão bem alinhados. E não dá para mim fazer o outro furo porque está muito próximo. Então ele está entrando um pouco torto. Vai ficar assim mesmo. Não vou me preocupar muito com isso agora não. Tá vendo? Deixa assim. Aqui no espelho o furo não encaixou tão bem, né? Eu tô fazendo um furo aqui, pressionando o parafuso, mas tem lugares que bateu. Tem 2 lugares que bateu exatamente no local do furo. Então vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ali na face, né? O espelho vai ficar um parafuso torto ali, mas vai ficar desse jeito mesmo. É um detalhezinho muito imperceptível, tá? A Kelly nem percebeu. Se ela perceber, ela fala. Dessa vez ela não percebeu não. Essa parte que fica aqui na duela eu não vou trocar. Vou deixar a antiga mesmo, sem problema nenhum. Pronto, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. É isso aí então. Fique com Deus. E não se esqueça daquele like aí para nos ajudar. Até mais.